Jesus, amém. Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero ler somente 2 versículos com você. Mateus, capítulo 7. Acharam? Diz assim a santa palavra de Deus, versículo 13, versículo 12 mais 1. 13. Acharam? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Entrai pela porta estreita. O caminho da porta larga é largo, ele conduz para a perdição, caminho perigoso. Pode se assentar, por favor. Domingo eu comecei a falar sobre a presença de Deus. Domingo eu falei sobre a presença de Deus. Domingo eu falei que todos nós, até quem não é crente pode buscar a Deus. Todo mundo pode buscar a Deus. Até quem não é crente pode buscar a Deus. Mas entrar na presença de Deus são só algumas pessoas que fazem isso. E não é porque Deus não quer que as pessoas entrem na sua presença, é porque não são todos que querem entrar na sua presença ou entendem essa necessidade de entrar na sua presença. Eu falei um pouco sobre isso, sobre a necessidade de entrar. E falei sobre as bênçãos de quando nós entramos na presença de Deus. Quanto mais nós nos habituamos a entrar na sua presença, porque buscar a Deus todo mundo pode, e a maioria de nós, acho que todos nós, buscamos a Deus, principalmente na hora que a batata assa, né? O negócio fica ruim, a gente busca a Deus. Então, buscar a Deus todo mundo busca, e todo mundo busca principalmente quando a coisa está ruim, quando está precisando de alguma coisa. Mas entrar na presença de Deus é uma condição de se habituar a procurar Deus e ter comunhão com Ele, relacionamento com Deus, independente de como as coisas estejam. Você não está buscando a Deus ou querendo a presença dEle, entrando na presença dEle porque você está precisando de algo, mas porque você quer simplesmente estar na presença dEle. Quando nós fazemos isso, quando nós nos habituamos a esse tipo de relacionamento, nós vimos no domingo, isso nos traz segurança, isso nos traz a sua presença, a gente começa a perceber cada vez mais quando é Deus, né? Esses dias todos que eu estava lá em Gilgal, preparando o local para o início da nossa obra, mas são centenas de sentimentos e momentos que eu falo, o Senhor está aqui. Né? Quando você se habitua a esse tipo de relacionamento, você começa a se habituar com o mover da sua glória, você começa a ser mais sensível. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sinto Deus. Eu quero dizer, quanto mais você procurar essa presença, entrar na presença dEle, não porque você está precisando, mas se ajoelhar, ficar quieto, começar a falar com Deus. Os dons são tantos dons que o Senhor nos deu. Tem discernimento de espírito, tem perfumes que o Senhor nos faz sentir, arrepios, coisas que você não está, muitas vezes, emocionalmente preparado para aquilo, você não está, né, procurando nada, e de repente você fica arrepiado. Então você fala, o Senhor está chegando, o Senhor está aqui. A presença traz essa sensação de glória, a presença nos dá segurança, falei sobre isso, né? Conforme você vai andando na presença de Deus, quando você tem o perrengue, né, aquela situação difícil, você já está acostumado com Deus, você sabe que Ele vai agir. Você sabe que Ele vai fazer. Você sabe que Ele vai realizar. A gente não sabe como, mas você sabe, porque você já tem uma experiência com Deus. Então,
esses são os benefícios, né? Você vai ficando apaixonado, uma outra coisa que eu falei, você vai ficando apaixonado por essa situação, você começa a ter cada vez mais confiança na presença. Eu queria continuar nessa direção hoje. Nós estamos em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 é o sermão chamado Sermão do Monte. Eu já estive várias vezes nesse monte aqui das bem-aventuranças, lá em Israel. É um sermão que Jesus faz de 3 capítulos, começa no capítulo 5. E quando Jesus termina esse sermão do monte, as pessoas ficaram maravilhadas. Diz o final do capítulo 7, que quando eles ouviram Jesus terminando esse sermão, elas ficaram maravilhadas. Fale comigo, maravilhadas. Eu não sei se você fica maravilhado quando você escuta a palavra de Deus, porque a palavra continua sendo dele. Não é Jesus que está falando fisicamente, mas foi ele que falou. Então a gente tem que ficar maravilhado com a palavra dele, amém? Porque a palavra dele, ela é maravilhosa, ela tem que nos fazer ficar maravilhados. Eu mesmo, quando eu me converti, eu escutava a palavra de Deus, eu falava, meu Senhor, que coisa linda, como que pode, né? Ainda hoje eu vejo algumas coisas, eu leio algumas coisas, eu falo, Senhor, que coisa linda, como o Senhor fez isso dessa maneira. E quando Jesus termina esse sermão, no capítulo 7, as pessoas ficaram maravilhadas com tudo aquilo que ele estava falando. E esse capítulo 7, principalmente o capítulo 7, ele tem algumas coisas que tem que nos fazer, nós precisamos entender um pouquinho desse capítulo para poder entender esses 2 versículos. Eu sei que muita gente usa esses versículos para dizer sobre quem vai para o céu e quem não vai para o céu, né? A porta é estreita para quem vai para o céu, a porta é larga para quem vai para o inferno. A gente pode aplicar isso. Fale comigo, aplicar. O que é aplicar? Aplicar é quando eu vou pegar uma coisa e vou fazer com que isso seja entendido dessa maneira. Mas não é bem isso que Jesus está falando aqui. Jesus não está tratando com ímpio. Jesus está tratando com o seu povo. Ele está tratando com pessoas que são dele. Eu quero que você entenda um pouquinho do que está acontecendo no capítulo 7. Capítulo 7, os primeiros versículos do capítulo 7, Jesus está falando sobre julgar. Está falando sobre julgar. Ele fala, não julgueis para que não sejais julgados. Capítulo 7, 1. Com a medida com que você julgar, você também vai ser julgado. Com a medida que você medir, você vai ser medido. E julgar é uma coisa extremamente complicada, não é? Nós somos craques em julgar, não somos? Sim ou não? A gente nem sabe, às vezes, a situação, a gente já está julgando. Às vezes, eu vejo isso em mim. Às vezes, alguém começa a me falar alguma coisa, ela começa a contar uma história e minha cabeça já começa a julgar. E a história vai indo para o outro lado, aí meu julgamento vai mudando. A história vai mudando, meu julgamento vai mudando. E, às vezes, a história termina, aquilo que eu comecei é completamente diferente. Porque nós somos peritos em julgamentos. E Jesus está falando sobre julgamento, sobre a forma como as pessoas agem no mundo, como isso desgasta, como isso traz sofrimento, como isso traz problemas, dificuldades. Aí o Senhor Jesus, ele começa no versículo 6, então ele fala o seguinte, olha, ele acabou de falar de julgamento, ele fala assim, então, ó, não lança as suas pérolas para os porcos. Mas o que tem a ver porco com julgamento? Por que ele está falando de lançar pérola aos porcos? Porque ele está falando de julgamento. Vocês ficam discutindo certas coisas, gastando energia com certas coisas, arrumando confusão com algumas coisas. E aí vocês estão desgastando-se, se desgastando, tentando provar alguma coisa para o mundo, para as pessoas. Não lança suas pérolas aos porcos, né? Não faça isso. E ele continua, né? Não julgue, não fique entrando nessa. Pede e dar-se-usar, bate e vai se abrir. Ele continua nos dando entendimento de um raciocínio para nós sermos felizes, para nós sermos abençoados, para nós sermos diferentes. E aí ele chega nesse versículo, nesses 2 versículos, no versículo 12 mais 1 e no versículo 14. Ele fala assim, olha, a porta é larga da perdição. E o caminho é largo, a porta é larga e o caminho ele é largo, que vai para a perdição. Mas a porta que vai te trazer bênção, a porta da vida, ela é estreita, o caminho ele é apertado.
Então, ainda que muitas pessoas apliquem isso para a salvação, Jesus não está falando de salvação aqui. Jesus está falando de uma vida, fale comigo, de uma vida. De uma vida para ter acesso ao Pai. Para você ter acesso às coisas de Deus. Estamos falando da presença. Porque muitas pessoas querem ter acesso a Deus sem pagar preço. Achando que pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Existe uma teologia que tem sido... Quando eu nasci de novo, eu aceitei Jesus Cristo com 21 anos de idade. 21 anos de idade aceitei Jesus. Naquela época estava surgindo um movimento no Brasil de um frei chamado Leonardo Boff, com a teologia da libertação. Hoje, nessa época agora, tem surgido uma outra teologia chamada teologia da supergraça. Essa teologia da supergraça, ela está sendo implantada em todas as igrejas, elas entram nas igrejas, essas teologias, de que é aquela teologia de que Deus aceita tudo, de que você pode fazer o que você quiser, que você vai para o céu. É uma verdade, não é o que eu faço que vai me levar para o céu, é a graça de Deus que me leva para o céu. Eu sou salvo pela graça. Mas o que eu preciso entender é que se eu andar de maneira errada, Deus não me escuta, eu não me relaciono com Ele. Olha João capítulo 9, aquele cego que foi curado de nascença. Ficaram questionando aquele cego. Ei, quem que te curou? Quem te curou? Quem te curou? Aí ele falava, foi Jesus. Ele falava, se você soubesse que aquele homem, porque é um pecador. E aquele cego fala, Deus não atende a pecadores. Deus não atende, Deus é santo. Eu preciso entender como é que eu vou entrar na presença de Deus. E aqui Jesus está falando exatamente isso. Ele vem numa construção de ideias. Cuidado com a forma como você age na sua vida, com julgamentos. Não fica gastando as suas palavras com porcos. Fale com Deus, peça para Deus e Ele vai te dar. Bate e vai abrir. Procura, você vai achar. Mas, olha, o caminho, ele é estreito. A porta é estreita. Tem um caminho largo e tem um caminho estreito. E é isso que Jesus quer nos ensinar, é isso que Ele quer nos fazer entender. Ele sempre vai nos dar uma opção, fale comigo, opções. Deus nunca vai te obrigar a nada. Vocês lembram de Caim e Abel? Quando Caim preparou para matar Abel, leia lá depois Gênesis capítulo 6, você vai ver que capítulo 4, você vai ver que Deus aparece para Caim e pergunta para ele assim, o que é que você vai fazer? O que você vai fazer com o teu irmão? Pergunta, Deus sabia que Caim ia matar Abel? Sim ou não? E por que Deus não impediu? Porque Ele é Deus. Ele vai te dizer o caminho. Você que tem que decidir se você vai fazer o certo ou o errado. Se você fizer o certo, você vai ser abençoado. Se você fizer errado, você está no óleo. O problema é seu, não é de Deus. Lá em Deuteronômio, você quiser abrir, você pode abrir, senão você só escute. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim, Deuteronômio 30, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha, diz Deus, contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus está falando para o povo. Escolhe a vida. Tem dois caminhos. Você pode escolher, você tem vida e tem morte. Eu vou escolher a vida, você vai ser abençoado. Eu vou escolher a morte. Deus não muda. Deus não muda. Mas Ele nos dá a opção, Ele não vai nos obrigar. Quando você abre lá em Isaías 1,19, Isaías 1,19, Deus fala assim, se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se você não quiser ouvir, não tem problema. Mas se você me ouvir, diz o Senhor, se você tomar a escolha correta, você vai comer o melhor dessa terra. É interessante porque quando você olha lá para Josué capítulo 24, versículo 15, Josué fala de uma escolha. Ele fala assim, o que vocês querem? Vocês querem servir os deuses dos seus pais? Vocês querem seguir os deuses dos seus pais? Vocês podem seguir. Eu já fiz uma escolha. Qual foi a escolha de Josué? Eu e minha casa? Olha, todo mundo já sabe a escolha de Josué. Eu e minha casa? Eu já fiz a escolha. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu e minha casa já escolhemos. Nós vamos servir a Deus. Deus nos deixa essa escolha.
Então, quando nós falamos da presença de Deus, nós estamos falando de entrar na presença dele, nós estamos falando de algo que o Senhor vem construindo. Ó. Não é fácil. Ser cristão não é fácil, gente. Eu sei que parece que hoje ser cristão é a coisa mais pop que... Não, pop não existe mais, né? Mas o que eu vou chamar? O que é agora? Mais fashion? Seria isso? Na época da Valéria era pop, agora não é mais. Mas o que, jovens? O que seria hoje? Hã? Eu não sei nem falar isso. Hype. Ah, tá bom. Meu Deus do céu. Só Deus. Eu sei que hoje em dia as pessoas acham que ser cristão é a coisa mais fácil. Ser cristão é a coisa mais fácil, gente. É só aceitar Jesus. Jesus fez o que era mais difícil por nós. Ele morreu na cruz. Mas seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus é um caminho estreito. É uma escolha. O versículo 13 está falando de um caminho largo. O que é um caminho largo? Vamos pensar. O que é um caminho largo? Jesus está falando de uma coisa já construída. Quando você fala de um caminho largo, olha, eu fiquei 34 dias lá em Gilgal, andando em estrada, fazendo estrada. Caminho largo, nós estamos falando de um caminho que já foi preparado, que todo mundo passa. Caminho largo que todo mundo passa. É um caminho que todo mundo anda. Esse é o caminho largo, de uma porta larga. Todo mundo passa, todo mundo entra. É algo comum. Já foi preparado, já foi pavimentado, já foi construído. As pessoas se sentem até seguras de andar naquele caminho. Porque é um caminho largo. É o caminho da facilidade. É o caminho da permissividade. É o caminho que tudo pode. É o caminho que você não encontra dificuldades. Você pode tudo. Sexo antes do casamento, fornicação, adultério, pornografia, vícios, droga. É o caminho, pode entrar nesse caminho, todo mundo anda. Está todo mundo andando aqui, está todo mundo junto. E Jesus está falando assim, sai desse caminho, esse caminho vai te levar para a perdição. A palavra perdição, se você gosta de estudar a palavra de Deus, se você quiser fazer uma chavinha aí nessa palavra perdição, essa palavra perdição no grego, ela é relacionada às naus, né, aos navios. Quando o navio ele vai se decompondo, porque todo navio, inclusive esses nossos transatlânticos aí, eles precisam frequentemente ir para o estaleiro para ser limpo, porque eles vão ajuntando de craca, vai ajuntando de coisas, ele vai perdendo velocidade, daqui a pouco ele para, o navio para. Então ele tem que ir para o estaleiro, ele tem que ser limpo. É o que a gente tem que fazer, toda hora a gente tem que estar limpando a nossa vida. Né? Jesus mesmo falou para lavar os pés uns dos outros, porque nossos pés se sujam pelo caminho. Pedro falou, não, me dá um banho, Jesus. Jesus falou, não, você já foi lavado, só limpa o pé, vai confessando os teus pecados. Essa palavra perdição fala desses navios que não são cuidados e a qualquer momento ele vai afundar. A qualquer momento ele vai afundar. A perdição está falando disso, de um caminho largo, onde as pessoas estão andando, está todo mundo andando, mas daqui a pouco você olha, um afundou, um sumiu, o outro sumiu, e você vai andando, cadê o outro? Sumiu, cadê o outro? Fundou, cadê o outro? Também fundou, e esse aqui morreu, e aquele lá se acidentou, esse aqui se estrupiou, esse aqui né? E você vai andando, você vai vendo, todo mundo vai afundando, vai sumindo nesse caminho, é um caminho de destruição, é largo. É largo. Jesus está falando sobre isso. Nós temos que escolher. Agora, o que é o caminho estreito? O que é o caminho estreito? Bom, se o caminho largo é um caminho já preparado, pavimentado, é um caminho que foi arrumado, o que é um caminho estreito? O caminho estreito é um caminho que nem todo mundo passa. Não é um caminho que todo mundo vai. É um caminho que tem mais dificuldade para você andar. É aquele caminho que você olha, você tem que passar um de cada vez. Não dá para você guiar todo mundo. É você que vai andando por ele. Você tem que tomar a sua decisão de entrar nesse caminho. Muitas vezes o caminho estreito tem barrancos.
tem perigos, tem dificuldades para você passar. E Jesus está falando disso. Ele está falando o seguinte: se você quer ter vida, você tem que entrar pelo caminho que é mais difícil. Porque ainda que pareça ser perigoso, é o único que vai te levar para a salvação. Não é salvação de vida, é salvação de saúde, salvação de emocional, é salvação de realização. É esse tipo de salvação. Nós estamos falando de céu. Quer ver uma coisa? Abre lá em Hebreus capítulo 12, por favor. Abre em Hebreus capítulo 12. Eu não vou ler com vocês, mas vocês podem abrir Hebreus capítulo 12. Eu nem marquei os versículos. Deixa eu ver se eu acho aqui para te falar. Hebreus capítulo 12. Cadê? Onde está? Vê aí quem acha Esaú aí nesse capítulo. Eu li, mas eu não marquei. Versículo 16. Do versículo 14 até o versículo 17, está falando de Esaú. O que está falando de Esaú aqui? Está falando que Esaú escolheu um caminho de vender a sua primogenitura por um repasto, por um pouco de repasto, aqui quer dizer comida, por um prato de comida. Ele entregou a primogenitura dele, ele entregou o direito de ser o líder da família quando o pai morresse, ele entregou o direito de cuidar da herança da família, por causa de um prato de comida, porque ele escolheu o caminho mais fácil. Ele falou assim: não, eu vou pegar esse caminho mais fácil, é isso aqui que eu quero. Pode ficar com a primogenitura. Fazer dessa maneira como todo mundo faz, para que eu tenho que ser igual aos crentes? Eu vou fazer de qualquer jeito. E aqui está falando que Esaú não valorizou o que ele tinha. Ele não lutou pelo que ele tinha. Tomou decisões. Mas se você voltar agora algumas páginas para trás, em Hebreus 12, você vai encontrar o capítulo 11. O capítulo 11 fala dos heróis da fé. Fala daqueles que agiram com fé. Olha o versículo 24. A diferença entre Esaú, que entregou o que ele tinha de precioso por causa de um caminho fácil, né? Não importa. E olha o versículo 24 que está falando de Moisés. Pela fé, Moisés, quando o homem foi feito, o que ele fez? Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando o homem feito, o quê? Recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Você conseguiu entender o que está escrito aqui? Aqui está dizendo que Moisés estava dentro de um palácio e ele podia ter sido chamado de filho da princesa, filho do cara mais importante do Egito. E ele recusou para passar uma vergonha, para ser maltratado. A gente olha lá Moisés, né, cuidando daquelas ovelhinhas, as ovelhas que não eram nem dele, era a ovelha do sogro. Aí você vê Moisés cuidando das ovelhas e você vê a sarça ardente. Aí você fala assim: está vendo como Deus é bom? Apareceu para Moisés, pode aparecer para mim também. Ele pode sim. Você está disposto a ser maltratado por Deus, por causa do nome de Deus? Porque começa as bem-aventuranças assim. A última bem-aventurança é: bem-aventurado quando sois injuriados, perseguidos por causa do meu nome. Eu quero ver a sarça ardendo. A gente tem alguns cânticos que a gente canta, que eu fico aqui na frente, eu fico olhando e falo assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu estou pedindo uma coisa que, se o Senhor apareceu, eu desintegro na hora. Eu morro se o Senhor aparecer. E a gente pede a presença de Deus como se Deus fosse, né, uma flor. Gente, Ele é Deus.
Será que eu entendo que a porta é estreita? Que o caminho é estreito? Será que eu entendo o tamanho dele? Ah, eu quero ver a sarça. Tudo bem, você pode ver a sarça. Deus pode trazer a sarça, sim, por que não? Mas você está disposto a negar um monte de coisa? Como Moisés negou um palácio para viver num deserto, gente. É o que eu falei no início. Buscar a Deus, qualquer um pode buscar, mas a presença tem um custo, não tem como não ter custo. Se olha Davi e fala assim, encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungido, fala o Senhor lá no Salmo 89. Está certo, mas encontrou Davi pagando um preço, ele matou um leão e um urso. Ele foi fiel ao pai. Deus encontrou um cara ali que falou, esse cara tem um coração diferente. Então, essa super graça de que Deus se relaciona com qualquer um e faz qualquer coisa com qualquer um, gente, eu sinto muito, não é a teologia que eu acredito. Eu acredito que Deus aparece para qualquer um, faz qualquer coisa com qualquer um, Ele é Deus, Ele faz como Ele quiser. Mas eu preciso entender que em relacionamentos com Deus, eu preciso de santidade, eu preciso tomar decisões. O cristianismo não é fácil não, gente. O cristianismo é entrega. Os caras vão chegar para as nossas meninas, para a minha filha, na faculdade, vai falar, você é virgem ainda? Não é possível. Vocês acham que eu tenho que mandar minha filha para a faculdade e falar para ela, filha, não beba nada que alguém queira te dar, hein? Só toma água de garrafinha fechada. Você acha que eu precisaria ter essa preocupação? Mas por que eu tenho que ter essa preocupação? Porque existe um monte de gente perversa. Eles fazem planos para destruir a nossa vida. Agora, o meu caminho, eu tenho que escolher. Ou eu vou pelo largo, como todo mundo anda, e vai todo mundo desaparecendo aí pelo caminho, e uma hora sou eu que vou desaparecer. Ou eu tomo a decisão de escolher os caminhos mais apertados, que é mais difícil passar, né? Você olha e fala assim, meu Deus, olha o abismo. Que situação difícil. Mas, passei. Porque é um caminho que vai te levar para a vida. É um caminho que vai levar você para a vida, não é para a morte. É um caminho de vida. Agora, tem uma coisa interessante também para a gente estudar aqui, porque está falando da porta, não está? A porta da perdição ela é larga, mas a porta da vida é uma porta estreita. Aqui está falando então da porta. Nós sabemos que Jesus é a porta. Jesus falou que Ele é a porta. Eu sou a porta por onde entram as ovelhas. Quem entrar por mim vai encontrar pastagem, vai encontrar descanso. Ele é a porta. Jesus fala lá em Apocalipse que Ele é aquele que abre. Ele fala para a igreja de Filadélfia. Acho que é Laodiceia, acho que é. Ele fala, eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, ele está falando de reino, ele está falando de entrar no reino. Eu sou aquele que abre para entrar no reino e fecha para entrar no reino. Então aqui está falando realmente de reino, com os judeus. Novamente está falando para os judeus. Então é uma porta que quem tem o controle dessa porta é o Senhor, não somos nós. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Não, ali Jesus está falando com a igreja, porque Ele está tentando entrar dentro da igreja. Ele está falando, eu estou na igreja, eu estou batendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Porque nos finais dos tempos, a igreja vai estar tão deformada que não tem mais Jesus, é só homens, ídolos. Mas a porta que Jesus fala, é Ele que abre, é Ele que tem o controle, é Ele que tem a chave. Quando você lê Apocalipse capítulo 7, João olha para o céu e vê uma porta aberta. Ainda está aberta, porque uma hora vai fechar essa porta. Se a porta está aberta, é porque um dia ela vai fechar. Então, se o caminho é estreito, porque cristianismo não é fácil, cristianismo é tomar decisões, é decisão de olhar e falar assim, eu não quero mentir, eu não vou mentir. Eu não vou me prostituir. Eu não vou adulterar. Eu não vou roubar. E lembra o que eu falei semana passada? A pessoa pode falar assim, eu não roubo.
Tá, roubar não é só pegar o dinheiro no caixa e tirar dinheiro do caixa. Roubar pode ser pegar uma caneta do trabalho onde você está. Roubar pode fazer fotocópias no lugar que você está e não é tua. Roubar pode ser você ficar mais tempo parado do que você devia no seu trabalho e você devia estar trabalhando. Roubar pode ser um monte de coisa. É a mesma coisa que idolatria. Quando a gente fala de idolatria, a pessoa pensa que idolatria é olhar para um ídolo. Não, idolatria é tudo aquilo que substitui Deus. Qualquer coisa que substitui Deus é idolatria. O Deus do dinheiro, Mamon, é idolatria. Jesus fala aqui, Mateus capítulo 5, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você se aborrece de um, agrada o outro, ou agrada um, aborrece o outro. Então, quando eu tomo esse caminho estreito, eu vou encontrar a porta. Fale comigo, eu encontro a porta. E essa porta vai estar aberta para mim. Essa porta vai estar aberta. É uma porta de vida. Uma porta de vida. Não são várias portas, só tem uma. Não tem muitas, só tem uma porta. A arca, lembram da arca? A arca só tinha uma porta. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantas portas tinha na arca? Tá, esse já tinha respondido, né? Você já sabia. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Teste para ir para o céu. Estou brincando. Pergunta. Quem fechou a porta da arca? Foi Noé? Foi um chimpanzé? Não. Quem fechou a porta da arca? Deus. Porque quem fecha a porta é Ele. Esse caminho, que é estreito, que é difícil, porque não é todo mundo que passa por ele não está pavimentadinho, não está arrumadinho, não. É um caminho que eu tenho que ir tomando minhas decisões e passar por ele. É o caminho de renúncia. É o caminho de entrega. É um caminho de dificuldade. É um caminho de olhar para o céu e falar assim, Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu estou fazendo tudo o que o Senhor está falando, o que o Senhor pede, e olha o caminho. Continua aqui lá na frente e você vai ver a porta. E a hora que você chegar na porta, você vai entrar por ela e você vai ver a vida. Caminha. Porque quando eu chegar diante dessa porta, quem vai falar assim, pode entrar na minha presença, é o próprio Senhor que vai falar isso para nós. Então, entrar na presença de Deus é a coisa mais linda que existe. Mas tem um custo. Tem um custo. Não é fácil. Mas é bênção. Vai trazer vida para a gente. Vai trazer vida, vai me trazer a paz, vai me trazer a segurança. Eu fico... Volte lá, por favor, para Mateus, capítulo 7. Quando ele fala aqui, né, Mateus capítulo 7, versículo 13, ele fala assim, entrai pela porta, versículo 14, estreita é a porta que tem um caminho apertado. E aí ele continua com o raciocínio, lembra? Nós começamos com o raciocínio de não julgar, não lançar pérola aos porcos, não ficar gastando tempo com coisas que não vale. Pedir as coisas para Deus, buscar, encontrar, Ele vai. Mas pega o caminho difícil. E aí ele continua, ó, tomem cuidado com, versículo 15, tomem cuidado com os falsos profetas. Cuidado com tudo aí que está aparecendo, que está fazendo com que esse caminho fique fácil. Gente, acredite no que eu vou te falar, acredite, estou te falando como um pai espiritual. Tudo que as pessoas falam que é fácil no cristianismo não é verdade. Não é verdade. Não julgue. É difícil para Bedel não julgar. Não adultere. Adulterar é ir dormir com uma outra mulher? Não, é só olhar para uma outra mulher com intenção impura. O cristianismo não é fácil. Se alguém te ofender, dá outra face. Meu Senhor, não deve ser para nós isso hoje. Se alguém me
Se alguém só me olhar feio, eu já vou processar ela. Já é bullying. Hoje se processa por tudo. Né? Tem mais advogado na terra do que gente logo, logo. Porque tudo é processo, tudo. Se você quiser ser bem sucedido, seja um advogado. Porque tudo é processo. Enquanto que o cristão é pagar o preço, deixar Deus julgar. Ninguém mais lê Tiago capítulo 1, a ira dos homens não produz a justiça de Deus, versículo 13. A minha ira não produz justiça, quem produz justiça é Deus. Eu não sou justo. Eu não sou justo. Mas apóstolo, você é o nosso pastor, como que você fala que você não é justo? Eu não sou justo. Se eu julgar alguma coisa e for justo, é porque eu estou julgando na ótica de Deus, porque na minha justiça eu vou errar. A minha justiça só pode ser boa se ela vier na ótica de Deus, porque o único que é justo é Deus. Então, o cristianismo, essa porta, eu vou encontrar ela, desde que eu pegue esse caminho estreito. Desde que eu pegue o caminho estreito. Eu estou no caminho largo, eu estou fazendo tudo o que eu quero, eu ajo da maneira que eu quero, eu vou nos cultos, eu dou dinheiro, eu dou dízimo, eu participo de campanha. Tudo bem, irmãos, isso todo mundo faz. Mas você entra na presença, você vai por esse caminho, que não é um caminho que todo mundo passa. Eu vou agora aumentar, tá bom? Fala para o teu irmão, isso não está na Bíblia. Fala para o teu irmão, não está na Bíblia o que o apóstolo vai falar agora. Tá bom? Mas, por favor, me entenda o que eu vou falar. Teve um momento que Jesus fala assim, no livro de Mateus, ele fala assim, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu vou te falar uma coisa, cada um de nós temos um caminho para chegar até essa porta. O caminho sempre vai ser Jesus, só que a forma como esse caminho nos leva até Jesus é o dele para cada um de nós. Cada um de nós tem um caminho, o caminho é Jesus, para todos nós é Jesus. Mas o formato desse caminho para essa porta, é ele que faz esse caminho. Cada um de nós, ele sabe o que nós temos que passar. Ele sabe o que nós temos. Teve um irmãozinho que estava pediu oração por uma determinada coisa. E Deus tem respondido coisas de forma assim maravilhosa, né? Ontem o Kleber, nosso irmão, o menininho dele tinha que fazer um exame difícil demais para fazer. Só que para fazer esse exame ele tinha que dormir. Se ele não dormisse, ia ter que remarcar esse exame. E quando foi no último minuto, o menino dormiu. No último minuto. Né? Era Deus provando até o último minuto. Aí o menino dormiu, abriram os olhos do menino com um monte de laser e o menino apagado ali. Só Deus para fazer isso. Tem um monte de coisas que o Senhor vai respondendo. Aí teve um irmão que pediu uma oração e não aconteceu o que ele queria. Aí ele me escreveu e falou, estou decepcionado, estou arrasado, não sei o que lá, e falou um monte de coisa. Eu falei assim, olha, Deus muitas vezes não responde a nossa oração para nos mostrar quem nós somos. Olha o que está aparecendo em você. Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus já não sabia como estava o seu coração? Por que Deus iria responder se Ele já sabia que você não está bem? E muitas vezes nós achamos que nós estamos bem. Só que Deus sabe quem nós somos. Então, quando eu escolho esse caminho, é saber que muitas vezes o caminho não é fácil para mim. Talvez não seja fácil para você. Talvez seja mais fácil para outro. Mas o Senhor sabe quem nós somos. Tem muito espinho. Para mim pode ter muito espinho. Para você pode ter muita pedra. Para outro pode ter muito morango. Vai andando, vai só pegando moranguinho. Né? Eu queria que meu caminho fosse assim. Você não queria que o seu fosse assim? Vai andando, só tem moranguinho. Aí um pé de lata de leite condensado. Uma árvore de leite condensado, moranguinho no chão. É tudo que seria perfeito, né? Para nós. Mas cada um vai ter o seu caminho. Escolhe a porta estreita. Escolhe o caminho estreito. Porque esse vai te levar para o Senhor. Começa a pagar preço pelo Senhor. Começa a se sentir feliz por falar assim, eu faço parte realmente
daqueles que amam a Deus. Não faça para tentar mostrar nada para Deus, faça para você. Fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, ó, ninguém me moleste, o apóstolo Paulo fala, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. O que eram essas marcas? Eram queloides. Sabe o que é uma queloide? Quando você se machuca, fica a carne ajunta, né? Mas fica aquele vergão, aquela cicatriz dura. Paulo fala assim, ó, ninguém me molesta, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quando você começar a ter essas marcas, você vai ver que ninguém mais pode com você. Você vai falar assim, pode fazer o que você quiser, eu sei quem é Jesus, ó. Olha o que eu carrego aqui, ó. Eu tenho minhas marcas. Fique em pé, nós vamos orar, por favor. Escolhe, pois, a vida. Deus fala assim, eu coloco como os céus como testemunha entre você e eu. Escolhe a vida. Escolhe o que é mais difícil. Se alguém chegou para você e falou assim, ó, vem para a igreja, e você veio para a igreja, porque é uma bênção, olha, vir para a igreja é uma bênção, mas não é fácil. Ser cristão não é fácil, mas é a coisa mais deliciosa que tem, porque você está indo para um lugar que você sabe que vai gerar vida. Aí você vai andando, você vai vendo os outros desaparecendo, você fala assim, nossa, sumiu um, sumiu outro, mas você continua andando, porque o Senhor está com você. Feche os seus olhos. Vamos orar? Espero que Deus tenha falado com você nessa noite. Nós estamos chegando na festa da ressurreição. Hoje é quinta-feira. Provavelmente, há 2000 anos atrás, numa quinta-feira ou numa quarta-feira, às 3 horas da tarde, eu acredito que foi numa quarta, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Para que no domingo, logo nas primeiras horas, lembre-se que o horário do judeu é diferente do nosso. O nosso é solar, o nosso horário, o do judeu é lunar. Logo nas primeiras horas da madrugada, depois da meia-noite, 2, 3, 4 horas da manhã, Jesus Cristo ressuscitou. E nós vamos celebrar a ressurreição. Nós vamos celebrar aquele que está vivo. Aquele que diz assim, eu estou na porta, pode vir que eu sou a porta. Pode passar por mim que você vai ter descanso. Você vai ser vitorioso. Mas saiba que não é fácil não. Jesus falou, se alguém quer ser meu discípulo, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus falou, João 14, no mundo nós vamos ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, eu quero te agradecer por esta noite, pela tua palavra, porque o Senhor é o nosso caminho. Nós sabemos que é no Senhor que nós encontramos a paz e a vida. Nós sabemos que só o Senhor pode nos proteger nessa caminhada. E nós sabemos que nessa nossa caminhada o Senhor está à frente. E que nós podemos entrar na tua presença, nós podemos ter a tua presença entre nós. Senhor, eu quero pedir nessa noite pelos teus filhos que ouviram essa palavra, pela minha vida e pela vida deles, para que nós sempre decidamos, ó Deus, pelo que é certo, pelo que o Senhor nos ensina na tua revelação, que nós possamos dar o nosso coração a ti, que o Senhor possa ser o Deus em todas as nossas decisões, que nós não fiquemos, ó Deus, agindo como todo mundo age, andando como todo mundo anda, fazendo o que todo mundo faz. Senhor, nós queremos realmente ter famílias abençoadas, nós queremos ter vidas abençoadas, e nós sabemos que a única forma para isso é seguindo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, Senhor, nesta noite, nós como igreja, nós queremos dizer, nós queremos o teu caminho, Senhor. O Senhor mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai a não ser por meio do Senhor, porque o Senhor é o Pai. Senhor Jesus, eu quero pedir pelos meus irmãos que estão aqui, por esse que está passando por lutas, que tem lutas, ó Deus, diante do pecado,
que tem luta, Senhor, diante das tristezas, que tem luta, Senhor, diante das dores da alma, que tem lutas de enfermidade, que tem lutas, Senhor, financeiras. Senhor, todos esses que estão debaixo dessas lutas, Senhor, que eles fiquem firmes na caminhada deles com o Senhor, firmes na fidelidade, firmes no amor, que eles possam, Deus, aprender a ter as marcas. Eu quero pedir pelos jovens que estão aqui, Senhor, que são confrontados na escola com relação à santidade, se bebe, se não bebe, se fuma, se usa droga, se perdeu virgindade, se tem se relacionado. Senhor, eu quero pedir pelos nossos jovens que eles sejam firmes, santos, que eles sejam guardados pelo Senhor, para que eles tenham as suas marcas, para quando eles chegarem um dia na frente do Senhor, para os seus casamentos, o Senhor seja a porta que estará diante deles, aquele que vai estar abençoando a vida dos nossos jovens, por causa das suas decisões, não porque o Senhor abençoa, mas porque eles tomaram decisões para ser abençoados. Pai, guarda-nos, Senhor, guarda-nos como igreja, para que nós não nos afastemos da Tua palavra, para que nós não sejamos levados como o mundo tem sido levado, como muitos lugares têm caminhado, Senhor, com um evangelho ralo, sem cruz, sem Jesus, sem entrega. Senhor, nós sabemos que o Senhor é aquele que quer nos abençoar, nós sabemos, aliás, que o Senhor é aquele que nos abençoa. Então ajuda-nos nessa nossa caminhada, Senhor, ajuda-nos nessa nossa caminhada, ajuda-nos nesses caminhos estreitos, nesses lugares difíceis que nós passamos por causa do Teu nome, Senhor, porque Te amamos, onde muitas vezes os Seus filhos são humilhados, mas quando somos humilhados é aí que o Senhor nos exalta, onde Seus filhos muitas vezes se sentem fracos, mas quando nós somos fracos é aí que o Senhor nos faz fortes. Oh Deus, o Senhor é o Deus que nos pede entrega, porque é o Senhor que vai assumir o lugar das nossas lutas. Oh, que nós possamos entender isso, Deus, que nós possamos entender isso, Pai, que quando nós entregamos, não é porque nós estamos nos acovardando, mas é porque nós cremos que o Senhor é que vai entrar na nossa causa, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é o Deus que vai à frente, Tu és a nossa bandeira, Jeová Nissi. Ó Senhor, toma o nosso coração nesta noite, nós confiamos em Ti, nós sabemos quem Tu és, nós queremos tomar uma decisão de andar pelos Teus caminhos, Senhor, não por onde todo mundo passa, mas por onde o Senhor fez um caminho para nós. E esse caminho, Senhor, o Senhor mesmo disse que o Senhor faria com que rios brotariam nos desertos, o Senhor disse que o Senhor aplainaria os nossos caminhos. Então, ó Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos e ajuda-nos a experimentarmos esses milagres e a termos cada vez mais experiências na Tua presença, Senhor. Abre seu coração nessa noite, meu irmão. Fale para Deus: Senhor, eu quero da Tua presença na minha vida, Senhor. Fale isso para Deus. Fale para Deus: eu quero a Tua presença na minha vida, Senhor. Traz a Tua presença no meu dia a dia, Senhor, que eu possa Te sentir, que eu possa saber que o Senhor está pertinho de mim, que o Senhor está me sustentando, me curando, me tomando pelas Tuas mãos. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esse culto, obrigado pela palavra, obrigado pelo Teu amor. Abençoa cada um na volta para a sua casa e abençoa no nosso momento de oração aqui na frente. Que o Senhor faça milagres aqui nessa noite. E que o Senhor leve cada um com a Tua paz. E que o Senhor prepare os nossos corações para a grande celebração do domingo. Onde festejaremos aquilo que o Senhor fez há 2000 anos atrás. A Tua vitória sobre a morte. Toda a glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre você. O amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo te acompanhe. E a Jesus seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Pode aplaudir o Senhor. Toda a glória ao Senhor. Irmãos, nós vamos orar com quem precisa. Vem aqui para frente se você precisa de oração, que nós queremos orar com você. Amém? Do contrário, Deus te abençoe. Quem vai para Gilgal amanhã,
Chegue lá umas 9h30, 9:45, leva seu prato, seu talher, seu copo, seu refrigerante, seu cooler com gelo e a sua carninha. O resto vai estar tudo lá, arroz, vinagrete, pão. E nós vamos fazer uma grande festa. Até amanhã, Deus abençoe.